boa noite, Miguel. Boa noite. A primeira pergunta chegou-nos de Francisco Moreira. Francisco pergunta-lhe se o Governo aproveitou a derrota da esquerda para propor já hoje o corte das indenizações por despedimento, passando, portanto, 30 para 20 dias por ano de serviço. Francisco pergunta-lhe então qual o comentário que lhe merece o timing deste anúncio. Bom, o timing eu não comentaria tanto porque não sei se foi pensado para o dia seguinte às eleições presidenciais. Já se falava de algo de similar a isto antes. Agora, o que eu creio que é notável, e isso sim merece um comentário, é não o timing, mas o conteúdo da proposta. Ou seja, nós no conjunto dos programas de austeridade temos hoje uma redução de salários na função pública na casa dos 5%, mas se for para indenizar um despedido, então aí o corte já é de 33%. Eu creio que isto diz tudo. Diz tudo sobre a sensibilidade social, como é uso dizer-se, deste Governo. Mas o pior foram as explicações que a Ministra do Trabalho deu hoje ao fim da tarde em conferência de imprensa. O argumento era, em Espanha, temos que concorrer com a Espanha em matéria de competitividade com o mercado de trabalho, porque é o nosso concorrente mais próximo. Ora, eu estive em Madrid aqui há 2 semanas, numa visita em nome da Comissão sobre os Assuntos da Crise, que está formada no Parlamento Europeu, e lembro-me perfeitamente de ter perguntado aos dirigentes espanhóis, aos responsáveis políticos espanhóis, desculpem lá, vocês passaram em menos de 2 anos de 8% para 20% de desemprego. Portanto, seguramente não fizeram isto com leis laborais rígidas. Fizeram isto com leis laborais seguramente muito flexíveis. Até quanto é que vocês pensam que podem aguentar o desemprego? Até 25%, até 30%, até 35%. Porque o que é verdade é que eles dizem que o essencial neste momento em Espanha é liberalizar ainda mais o mercado de trabalho. E, portanto, se nós entramos nesta lógica de concorrência com a Espanha, agora um despedimento sai muito mais barato, sai 33% mais barato, de acordo com esta proposta. Não vai tardar que o próprio despedimento saia tão fácil como a Espanha. E o modelo espanhol é um modelo em que, de facto, se pode despedir, como no norte da Europa, com uma pequena diferença, apesar de tudo, é que um desempregado em Espanha, em princípio, consegue ter subsídio de desemprego. Metade dos desempregados em Portugal não tem acesso sequer ao subsídio de desemprego, fora o tempo em que tem direito a subsídio, como toda a gente sabe. Portanto, isto é verdadeiramente indigno. Não sei qual é que foi o timing escolhido. Independentemente do timing, estamos perante o primeiro ato pós-presidencial de uma ofensiva continuada contra quem trabalha. Temos agora uma pergunta da Ana Sofia Lima. Ana Sofia pergunta-lhe se alguma vez pensou que podia ter sucesso uma candidatura afundada num mar de contradições, por ter, portanto, o apoio do Governo e da extrema-esquerda ao mesmo tempo. Bom, eu não sei se a Ana tem... eu compreendo a pergunta, é uma pergunta difícil. Agora, a contradição, o mar de contradições não era da candidatura. Era, quando muito, do facto de um partido que era o do Governo e um partido da oposição terem apoiado o mesmo candidato. E cada um teve as suas razões próprias para o fazer. Agora, o que é verdade é o seguinte, é que o sucesso ou o insucesso da candidatura de Manuel Alegre não se definia pela sua percentagem de votos apenas. Definia-se do ponto de vista de saber se iríamos ter ou não iríamos ter uma segunda volta. E se, existindo uma segunda volta, Manuel Alegre era ou não era o candidato mais bem posicionado para poder disputar a segunda volta com Cavaco Silva. E desse ponto de vista, o que me parece que é evidente é que há uma derrota política do ponto de vista da disputa da segunda volta. Essa derrota política tem um número, 3%, ou seja, Cavaco Silva teve 52,9%, portanto, se tivesse tido 49,9%, teríamos tido segunda volta. E, portanto, esse número mede o insucesso muito mais do que o de saber se Manuel Alegre
teve 20%, ou 21%, ou 22%. Claro que se tivesse tido 22% e os outros todos o mesmo resultado, nós teríamos tido segunda volta. Isso é indiscutível. Uma pergunta agora de Mafalda Almeida. Ela pergunta-lhe se, na sua opinião, acha que a maior parte dos membros do Partido Socialista não esteve empenhado em apoiar Alegre. Bom, eu creio que é público que vários membros do Partido Socialista fizeram o que puderam para não apoiar Manuel Alegre. Inclusivamente, eu tive um deputado socialista no Parlamento Europeu que apoiou publicamente Cavaco Silva. Mas também penso que o fator decisivo para tentar compreender o que é que se passou terá tanto que ver com isso como com algo de bastante mais complexo, e que é a desesperança que se instalou em grande parte dos eleitores portugueses, dos cidadãos. E esta é uma desesperança que se aplica às políticas do governo, que se aplica também, digamos assim, à capacidade de resposta que as diferentes instituições têm de responder às necessidades das pessoas, aos anseios das pessoas. E principalmente à enorme discrepância que existe entre aquilo que se anuncia em período eleitoral e aquilo que depois se faz na prática. Eu creio que é esta desesperança que, acima de tudo, explica quer a taxa de abstenção, que é muito elevada, quer a sua própria consequência, que é uma reeleição, embora pífia, de Cavaco Silva à primeira volta. Uma pergunta agora de Nuno Patrício. Ele pergunta se o Bloco vai apoiar Fernando Nobre nas próximas presidenciais, seguindo a tradição de apoiar independentes que conseguiram muitos votos em eleições anteriores. Pergunta-lhe também se acha que isto é uma boa política. Sá Fernandes, agora Alegre, depois Nobre? Não creio que haja nenhum destino nesse tipo de formato. Mas também alertaria para o argumento contrário. Ou seja, a solução também não é obrigatoriamente o Bloco ter que apresentar sempre os seus próprios candidatos, como candidatos de partido. Acho que o nosso problema nunca é o de procurarmos constituir frentes o mais alargadas possível para objetivos que sejam clarificadores. Acho que cada combate político define fronteiras e que as políticas de aliança se definem em função dos objetivos desse combate. Qual é que é o problema que nós temos em Portugal hoje, grosso modo? O problema que nós tínhamos em Portugal e que temos em Portugal é o de uma situação, uma crise económica gravíssima, perante uma incapacidade absoluta da União Europeia de dar respostas em escala europeia que possam proteger, nomeadamente os países periféricos, do ataque que lhes está a ser movido pelos grandes especuladores financeiros. E, neste contexto, definir uma política de alianças contra a entrada do Fundo Monetário Internacional e das chamadas políticas do Fundo de Estabilização Financeira Europeu, porque os dois fundos estão articulados. Este é o combate e é em função deste combate que se define o campo de forças que se lhe pode opor e com propostas claras, que é nomeadamente o de dizer não pode haver resolução do problema da dívida e do déficit que seja feito à custa da educação, do Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social. Esta é a questão-chave. E desse ponto de vista nós definimos alianças. E o que está errado não é o de definir alianças. O que nós temos é que saber travar este combate com o máximo de campo de apoio, de campo político e popular de apoio, e sermos consequentes com ele e procurarmos vencer. E quando se vai à luta, ganha-se e perde-se. Neste caso, perdemos um combate, não perdemos a guerra. Eu quero relembrar que continuamos a receber perguntas através do mail direto@esquerda.net ou também através do Facebook do Esquerda.net e do Twitter do Bloco de Esquerda. Temos agora uma pergunta de Paulo Silva. Ele diz que, sabendo-se o que se sabe hoje, se faz mais sentido as questões suscitadas há um ano pelos promotores da convocatória extraordinária da Convenção do Bloco. Paulo, a questão é interessante, mas é sempre muito mais fácil falar depois. Em qualquer caso, eu creio que no que diz respeito à Convenção do Bloco, que a Convenção que o Bloco tinha feito um ano antes dessa convocatória, tinha sido muito clara sobre qual é que iria ser a nossa política em matéria de unidade,
e em matéria de aliança com o campo de forças que Manuel Alegre representava. Eu creio que isso foi largamente discutido na Convenção e, portanto, desse ponto de vista, não havia uma questão democrática em aberto. Mas admitamos que a Convenção se teria feito, porque teria havido militantes do Bloco em número suficiente para a convocar. Qual é que poderia ser a decisão que saísse de uma convenção dessas? Para lá do apoio a Manuel Alegre. Seria o apoio a Fernando Nobre? Eu creio que, para usar o mesmo argumento, o modo como Fernando Nobre foi desenvolvendo a sua campanha e o modo como explorou os sentimentos, digamos assim, antipolíticos ou antipartidários existentes de uma forma difusa na sociedade portuguesa, com boas e com más razões, retirava completamente essa possibilidade. E, por outro lado, se o Bloco tivesse decidido apresentar um candidato próprio, que garantia é que isso teria sido do ponto de vista do combate por uma segunda volta e, principalmente, do combate pela existência de uma candidatura que fosse sobre questões decisivas, efetivamente clara e capaz de disputar uma margem de eleitorado que fosse uma margem fortemente representativa desse eleitorado. E que foi, no fundo, aquilo que procurámos fazer, apoiando a candidatura de Manuel Alegre, que poderá ter tido todos os defeitos que agora lhe quisermos encontrar, mas não o defeito de, sobre as questões decisivas, não ter sido muito clara, nomeadamente em matéria de Estado Social. Uma pergunta de André Melancia. André Melancia afirma que houve várias correntes em redes sociais e e-mails a apelar ao voto em branco. Pergunta então se terá havido aqui aproveitamento político e também afirma que se em vez de votarem em branco ou nulo, os eleitores votassem noutro candidato que não Cavaco, teríamos uma segunda volta. Ele pergunta-lhe que conclusão se pode tirar disto, se não faz falta mais esclarecimento ou mesmo, inclusive, uma educação política na escola. Bom, eu creio que se procurou ir informando o mais possível que o voto branco ou o voto nulo na eleição presidencial, não contavam para os efeitos da percentagem que determinava se iria existir uma segunda volta ou não. E, portanto, desse ponto de vista, eram indiretamente votos que ajudavam Cavaco Silva. Agora, também é evidente o seguinte, é evidente que o voto branco e nulo que foi levado nesta eleição representa, ou é uma tradução ativa, militante, daquilo que foi, ou daquilo que foram um dos fatores do abstencionismo, que é a ideia de que os políticos são todos iguais. E eu às vezes confesso que me apetece perguntar, quando vêm com essa de os políticos, vocês são todos iguais, eu apetece-me perguntar à pessoa que me pergunta isso de, diga-me lá uma coisa, meu amigo, você conhece alguém igual a si? E obviamente que aí ele fica perturbado, lembra-se que não há ninguém igual a si e que o mesmo acontece com os políticos ou os responsáveis políticos. Mas este mecanismo está muito difundido, é um mecanismo perigoso, de cultura perigoso, que obviamente encontra um fundamento muito poderoso na realidade política, é que nós temos tido, nos políticos que efetivamente decidem, do ponto de vista das políticas, nós temos tido uma discrepância de tal modo brutal entre o que se diz e aquilo que se faz, que isso desenvolve muito o descontentamento e a desilusão e o cansaço. Nós temos hoje grande parte da nossa população muito fustigada pela crise e pelo linguajar a propósito da crise. É verdade, isso é indiscutível. Uma pergunta de Renato Matos. Renato pergunta-lhe se acha que os baixos resultados de Manuel Alegre foram influenciados pelo apoio do PS, nomeadamente por Sócrates, pela presença de Sócrates. Eu creio que já dei uma resposta a essa pergunta, formulada de outro modo. Ainda ontem eu tive o cuidado de dizer que gosto pouco de noites de facas longas. E não creio que nós ganhemos muito nesta fase do campeonato em andar a escalpelizar as responsabilidades que cada um terá tido no resultado de Manuel Alegre. Manuel Alegre, da sua parte, assumiu inteiramente o resultado e eu creio, aliás, que toda essa discussão à volta das responsabilidades, ela tornou-se de tal modo evidente que eu creio que dispensa comentários da minha parte. Novamente uma questão de André Melancia.
Ele, portanto, diz que há alguns exemplos do que considera ser um mau tratamento jornalístico na noite eleitoral. José Manuel Coelho a ser constantemente chamado Tiririca da Madeira, na RTP. A publicidade em todas as TVs quando o Manuel Alegre fazia o seu discurso. Ou a declaração de Francisco Lopes a ser interrompida pela de Paulo Portas, que nem era sequer candidato a esta eleição. Pergunta-lhe então, e aliás afirma ainda, que durante a campanha os telejornais mostravam os candidatos sempre pela mesma ordem, a começar por Cavaco, depois Alegre e depois sim os restantes, e pergunta-lhe se acha que são aceitáveis estes tratamentos discriminatórios e diferenciados. Estão várias questões numa só, começando pela última, que é a mais simples. Acho que é um critério admissível seguir a indicação dada pelas sondagens. Ou seja, se começar do que tem mais votos para aquele que aparentemente tem menos, de acordo com as projeções de voto. Isso eu creio que é um critério jornalístico, como outro qualquer, podia-se ter seguido um outro critério, o de sorteio. Mas acho que é um critério legítimo. Já é muito menos certo ou acertado as interrupções. Ou seja, um candidato presidencial ser interrompido por um dirigente partidário que depois entra em direto também, ou declarações como a de Manuel Alegre serem apanhadas no intervalo. Eu penso que aí compete às televisões saberem ter a ginástica em matéria publicitária para cumprirem a dimensão de serviço que têm que cumprir neste tipo de ocasiões. Também compete às candidaturas saberem escolher e determinar exatamente o momento, porque também sei que elas procuram fazer isso, e às vezes isso pode gerar uma situação em que há um choque desse género. Já agora sobre o Tiririca, que foi um candidato à eleição presidencial brasileira, que teve um batalhão de votos, eu não me lembro agora quais, não me lembro agora quantos, mas que não tinha nada a ver com política propriamente dita. Eu creio que José Manuel Coelho, José Maria Coelho não pode ser colocado nesse mesmo pacote. Ou seja, é evidente que a candidatura de Coelho recolhe muito voto de protesto, difuso, mas foi uma campanha que teve um sentido político claro. Ou seja, não foi só fazer umas graças. Digamos que procurou fazer humor ou sátira, ou até algum cinismo, mas sempre com a intencionalidade política, e o resultado que ela obtém na Madeira dá que pensar. Exatamente sobre o candidato José Manuel Coelho, temos uma pergunta de Luísa Jerónimo. Ela pergunta se o resultado de surpresa de José Coelho, que bateu o Cavaco no Funchal, aliás, não obriga a esquerda a contar com ele para as eleições regionais deste ano. No Funchal e no Machico. Em pelo menos nos dois maiores concelhos da Madeira. É verdade que José Manuel Coelho tem mais votos que Cavaco Silva. Não, eu creio que está criada uma situação em que, diferentemente de Fernando Nobre, cujos votos podem servir para muito pouco. No caso de José Manuel Coelho, há evidentemente ali uma componente de voto que é um voto de simpatia, no sentido de que é um madeirense que se candidata e, portanto, eu voto nele, mas há muito mais do que isso. Há claramente aquilo que eu poderia chamar quase um levantamento popular no voto secreto contra Alberto João Jardim. Mais até do que contra Cavaco Silva, contra Alberto João Jardim. E isso tem que ser, obviamente, avaliado pelas forças políticas da Madeira. Bloco incluído. Uma pergunta de Glória Saraiva. Ela afirma, dados os acontecimentos de ontem, com o cartão de cidadão, que impediu muitos eleitores de votarem, não seria mais digno e credível para o regime tentar impugnar estas eleições? Pergunta também se não deveria ser exigida uma cabal explicação à Comissão Nacional de Eleições e aos seus responsáveis. Pronto, à última parte da pergunta eu digo imediatamente sim. Aliás, creio que o próprio Bloco já tratou de o exigir e outros partidos. É inaceitável o que ocorreu, não é normal. Dito isto, era a razão para a impugnação, eu diria que se por acaso Cavaco Silva tivesse tido 50% mais 1 ou 2 votos, ou mesmo mais 0, qualquer coisa por cento, se colocava um problema de verdade na eleição.
E num contexto desse, muito provavelmente, esse problema estaria hoje na ordem do dia. Apesar de tudo, Cavaco Silva ganha com 3% à melhor, sobre os 50%. Admitindo que os problemas com o cartão de cidadão levaram pessoas que foram até à escola para votar a ir-se embora sem terem votado. Isso aconteceu seguramente. E à própria Junta de Freguesia. Ou à própria Junta de Freguesia. Isso ocorreu, mas não creio que tenha ocorrido numa medida que pudesse traduzir-se numa falsificação, digamos assim, da eleição e, portanto, da própria legitimidade do ato eleitoral. Num contexto destes, eu penso que é preciso esclarecer tudo, é preciso mesmo, provavelmente, pôr um ministro, com ordem de marcha, com guia de marcha, se verificar que houve uma evidente irresponsabilidade política no modo de abordar este assunto, mas não creio que se possam impugnar por causa disto as eleições.